Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Estou aqui neste momento para contar um pouquinho do meu testemunho para você. O Senhor Ele tocou no meu coração e Ele fez com que eu viesse a me lembrar de tudo que passou na minha vida, a me lembrar de tudo que aconteceu um dia, para que hoje eu estivesse aqui. E eu quero contar para você como eu aceitei Jesus, como eu entreguei a minha vida e como a minha família se entregou para Ele também. Glória a Deus, aleluias. Amados, foi através de um acidente que aconteceu com meu pai no ano de 2008. Meu pai sofreu um grave acidente, que ele ficou entre a vida e a morte. E ali nós entramos em desespero. Nós pensamos que era o fim, mas nós mal sabíamos que era o começo de uma grande história, de uma nova história. Aleluias. Amados, eu quero falar para você que eu sempre admirei muito os evangélicos, sempre achei muito lindo. E quando eu era pequena, minha avó sempre ia da minha casa, minha avó materna, e ela já era evangélica. Eu conheci o evangelho também através dela, né? E ela sempre ia lá em casa e eu sempre muito dengosa e carinhosa, aleluias. E eu falava: vó, canta aquele louvor para mim, canta uns louvores. E eu deitava no colo dela e ali ela começava a louvar. E ali eu sentia uma paz tão grande, uma comunhão com o Senhor. E eu me alegrava ali. Eu achava muito lindo e eu tinha um desejo no meu coração de um dia servir a Jesus, de um dia o adorar verdadeiramente. Mas eu não tinha, amados, eu não tinha noção de como era servir a Jesus. Eu não tinha noção de como era entregar a sua vida para Cristo. E ali eu imaginava que era simplesmente mudar a maneira de se vestir, mudar um corte de cabelo que não podia cortar. Na minha imaginação era isso. Mas eu quero falar para você que servir a Jesus vai muito além disso. Servir a Jesus vai muito além de mudar a sua maneira de se vestir. Vai muito além de mudar, aleluias, glória a Deus, a sua parte exterior. Eu quero dizer que o Senhor lhe muda o teu interior. A transformação é de dentro para fora. Aleluia, eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. É crescimento, é aprendizado. Esse Deus, Ele é sobrenatural, é surreal que Deus faz na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E amados, num certo dia, voltando aqui para o acidente do meu pai, no ano de 2018, nós recebemos a triste notícia que meu pai tinha sido acidentado e que era muito grave, que ele estava entre a vida e a morte. Ali nós entramos em desesperos e começamos a clamar ao Senhor mesmo sem saber. Aleluias, glória a Deus. E amados, mas eis que o Senhor já estava trabalhando em tudo. O Senhor, Ele enviou uma serva dele, uma mulher abençoada. Aleluias, glória a Deus. Eu quero dizer que é um anjo na nossa vida. Foi um anjo e nós temos um imenso carinho pela vida dela. Nós temos ela hoje como se ela for da nossa família. Aleluias. Amados, eu não tenho certeza, mas eu acho que na época ela estava estagiando para enfermagem. E é a Luciene Neves, essa bênção do Senhor Jesus. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, amada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família sempre. Amados, a Luciene, ela não conhecia meu pai. Ela não me conhecia, ela não nos conhecia, ela não sabia quem era nós. Mas quando ela viu a situação do meu pai ali naquele momento, ela não pensou duas vezes, ela só queria salvar. Ela só queria libertar. Ela queria trazer a vida a ele. Aleluias, glória a Deus. E ali meu pai estava com a sua respiração presa, já estava quase indo mesmo a óbito. Ali ela soprou nos seus narizes para que ele pudesse respirar. E então ele veio ao fôlego. Mas a situação dele era tão grave que aí tiveram que transferir ele para São Raimundo Nonato. E quando chegou, ela acompanhou com ele. E quando chegou em São Raimundo, tinha que transferir para Teresina, porque o caso era sério. Aleluia, Jesus. E amados, ali tinha que ser alguém da família. E então foi meu tio João, o tio Adão, a minha mãe, ela teve que ficar com a gente porque tinha eu e mais meus dois irmãos menores. Tinha a minha avó que já era de idade. E então meus tios foram acompanhar ele.
E eu quero dizer que ali eles passaram 12 dias com meu pai em Teresina. Meu pai muito perturbado, sofrendo, inconsciente do que estava fazendo. Ele não tinha noção do que estava acontecendo com ele. Ele não sabia mais nem quem era ele, quem era a família. Irmão, foi uma situação muito triste. Foram dias muito angustiantes. Foram dias muito difíceis, onde só Jesus para nos dar força, onde só Jesus para nos dar vitória. Amados, eu temia muito em ver meu pai em um caixão. Eu temia muito, aleluias, em ver ele naquele estado. Doeu demais. Mas o Senhor, Ele sabe trabalhar. O Senhor, Ele sabe agir. E ali, amados, meu pai, logo quando ele chegou em Teresina, fizeram uma cirurgia na cabeça dele, do lado que ele recebeu a pancada, que foi do lado esquerdo. E ali eles fizeram aquela cirurgia simplesmente para tirar o sangue que estava coalhado na cabeça dele. E tinha outra cirurgia que era do lado direito para fazer. Aleluias. E essa, amados, era mais fina. Era uma cirurgia que ia decidir a situação do meu pai. Era para a morte ou para a vida. Os médicos não se responsabilizaram em fazer. E então eles fizeram um laudo médico e mandaram para minha família, para que minha família pudesse assinar, para se responsabilizando pelo meu pai. Que se ele morresse, a família estava se responsabilizando, porque os médicos não se responsabilizavam. E então eles mandaram meu pai para casa também, ainda muito perturbado, ainda muito inconsciente de muitas coisas, não falava coisas com coisa. E muitas pessoas diziam: isso aí, se não morrer, fica louco. As pessoas achavam que ele ia ficar doido. No fundo, nós também achamos que meu pai não ia ser mais o mesmo. E eu temia muito isso, porque meu pai sempre foi um homem muito carinhoso. Meu pai sempre foi um homem muito família, assim, que se doou muito para a família mesmo. E eu temia que meu pai não fosse mais o mesmo. Eu temia que meu pai não conseguisse mais resolver as coisas dele. O meu pai antes, ele tocava para o mundo. E eu temia de não ver mais ele tocando aquela sanfona. Amados, doía demais. Mas nós acreditávamos, por mais que nós não soubesse, mas nós acreditava no poder do Senhor. Por mais que nós não o conhecesse como nosso suficiente Salvador da nossa vida, mas nós já tínhamos o temor, nós já o entregava para Ele e confiava. Então eu tinha uma certeza de que o Senhor estava movendo, de que o Senhor estava trabalhando de alguma forma. E, amados, logo quando meu pai chegou de Teresina, a gente sempre recebia pessoas, vizinhos, amigos. Muitas pessoas iam visitar. E num certo dia, veio o irmão Valtenor lá de Campo Alegre visitar o meu pai. E consigo trouxe um pastor que a gente não conhecia, o pastor João. Mas ele veio com ele, ali eles começaram a falar do poder de Deus. Eles começaram a falar das maravilhas do Senhor. Começaram a trazer uma palavra, aleluias, de consolo, uma palavra de salvação. E naquela noite eles fizeram o convite para que, se a gente tomasse nossa decisão, se a gente o aceitava Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Naquele momento só meu pai deu a sua decisão. Ele disse sim. E nós não demos muito crédito. Meus tios não acreditaram. Muitas pessoas falavam: não vai durar nem uma semana. Amados, eu quero dizer para você que, para a honra e glória do Senhor, está 12 anos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, caminhando para 13 anos adorando o Senhor. Eu quero falar para você, sabe o que aconteceu com aquela cirurgia? Que nós era para assinar, que a família era para assinar a morte, aleluias, ou a vida do meu pai. Nós entregamos para o Senhor, a igreja começou a orar, a igreja começou a clamar. E quando meu pai voltou, que fez a cirurgia, que fez os exames, os médicos ficaram sem entender. Os médicos não entenderam nada. O que aconteceu? Não tem mais nada para ser feito aqui.
Você não precisa mais fazer a cirurgia, não vai mais ser necessário. Sabe por quê? Porque os reis dos reis e Senhor do Senhor já havia feito. O Senhor já havia operado milagre na vida do meu pai. Aleluias, glória a Deus, a cirurgia já havia sido feita. O Senhor entrou com providência e fez aquela cirurgia. E meu pai, ele foi se recuperando. Ainda teve muitos dias que ele passou meio que foi um processo bem demorado, mas ele foi se recuperando. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor, ele louva a Deus na casa do Senhor. Ele engrandece o Deus vivo. Aleluias, glória a Deus. Hoje o Senhor louva, hoje o meu pai louva para Cristo. Antes ele ia para as festas, ele não levava a minha mãe. Ele mesmo conta isso, que ele não queria levar a minha mãe, que ele não queria levar ela para as festas, por mais que ele fosse só tocar, mas ele queria deixar ela em casa. Aleluias. E hoje, meu pai vai para a igreja com a minha mãe, e eles louvam para Jesus. Hoje ele não quer ir um culto se ela não for. Olha como Deus transforma, olha como Deus faz. Logo depois a minha mãe se converteu também. Já adiantei aqui o processo, que logo meses depois que meu pai se converteu, veio uma irmã também usada por Deus na minha casa, e ela levou uma mensagem de Deus para minha mãe. E ela falou, olha, minha mãe ainda não tinha dado a sua decisão, e ela falou, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela derruba com as suas próprias mãos. Amados, ali foi uma flecha no coração da minha mãe. No mesmo instante ela falou, eu quero ser a mulher sábia. Eu quero aceitar Jesus e andar junto com o meu esposo na casa do... E ali ela deu a sua decisão. E então eles começaram a ir para a igreja, o adorar ao Senhor, louvar na casa do Senhor. E meses depois eu também dei a minha decisão. Já no ano de 2009, no início de 2009, eu estava com meus 14 anos. Ia fazer 14 anos em 2009 e eu também dei minha decisão para Cristo. E amados, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa que não sou muito de conversar, sempre fiquei mais na minha, sempre tentei me esconder de alguma forma. E amados, eu quero dizer que até nisso o Senhor trabalhou. Deus, ele é fiel, ele é tremendo. No ano de 2009 eu dei minha decisão para Cristo e, amados, eu na igreja, eu tinha vergonha de levantar minha mão. Não era nem vergonha, era uma timidez mesmo, eu era muito tímida, que eu não queria ser nem observada. Eu não dava glória na igreja, eu não abria minha boca. Às vezes os pastores ainda me davam oportunidade para me trazer algum versículo, alguma mensagem, e eu ficava travada, eu não conseguia, eu nem queria na verdade. E depois de 2 anos, com meus 16 anos, eu me batizei. No ano de 2011 eu desci as águas. E, amados, ali foi algo surpreendente que eu me emociono até hoje. Até hoje eu posso sentir aquela graça. Até hoje eu posso sentir o poder de Deus. Onde no momento que eu desci as águas, o Senhor me batizou no mesmo instante com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amados, eu estou falando isso para você, não é para me engrandecer, não é para minha honra, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele mesmo falou, aonde a gente fosse, era para nós contar o nosso testemunho, que vidas irão até Ele através do testemunho. O Senhor falou para o meu pai que onde ele fosse, que era para ele contar o testemunho dele, não era para passar uma igreja, se não contasse, porque senão o Senhor ia cobrar. E então eu quero aqui, eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas através desse vídeo. Eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas através da voz do Senhor, porque Ele quer falar contigo, Ele quer ir ao teu encontro. Aleluias, glória a Deus. E, amados, eu quero dizer para você que naquele momento que eu desci as águas, que eu fui batizada com o Espírito Santo, quando eu levantei daquela água, eu senti um enorme desejo assim no meu coração. Dá glória a Deus, filha, dá um glória, dá. E eu ali querendo, sem entender, querendo segurar, não vou dar glória não.
Mas a partir do momento que eu soltei o glória, não consegui mais segurar. E foi glória para todo lado. Oh, glória a Deus, aleluia. E parece que naquela água não tinha mais água, tinha fogo do Espírito Santo de Deus. Foi tremendo o que Deus fez ali naquele momento. Aleluias e amados. A partir daquele momento, o Senhor ele me deu o dom da palavra. A partir daquele momento, o Senhor me deu o dom de oração. A partir daquele momento, o Senhor me deu o dom de profecias. Glória a Deus, aleluia, é tudo para a honra e glória do Senhor. O Senhor, ele mudou a minha vida. O Senhor, ele tirou aquela timidez. O medo foi tirado. Glória a Deus, aleluia, a timidez foi tirada. Glória a Deus, aleluia, eu confesso para os irmãos que eu ainda... Em algumas situações eu fico muito tímida, mas o Senhor tem trabalhado nisso. O Senhor trabalhou nisso. Aleluias, glória a Deus. Nós somos vasos nas mãos do Senhor. Quando Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele trabalha do jeito dEle. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle, Ele trabalha. Aleluias, glória a Deus. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele trabalhou na minha vida de uma maneira extraordinária e que vale a pena adorar ao Senhor. Nós passamos pelo vale, mas nós damos glória a Deus porque o Senhor só tem nos dado vitórias. Eu quero falar para você que estar na presença do Senhor não é passar por lutas. Estar na presença do Senhor não é passar por provações. Estar na presença do Senhor é passar por luta, é passar pelo vento, mas que o Senhor esteja conosco, porque se o Senhor estiver contigo, se o Senhor estiver conosco, não precisa temer. Não precisa ter medo, porque quando o Senhor está no barco, por maior que seja o vento, nós não morreremos, nós não afundamos. Com Jesus é vencer ou vencer. E quando Ele nos confia, quando Ele nos capacita, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo. Assim como o Senhor falou com Jeremias: filho, vai, não digas que tu és uma criança que não sabe falar, porque sou eu, Deus, que coloco as palavras na tua boca. Aonde eu mandar, tu irás. O que mandar você fazer, você vai fazer. Então não temas, não tenha medo. Eu quero falar para você que eu não te conheço, eu não conheço a tua história, eu não sei o que você tem passado. Eu quero dizer para você que não importa qual é que seja a tua provação, não importa se você está no vale ou no deserto, eu quero dizer que Deus, Ele vai te dar vitória. Confia no Senhor. Eu tenho uma promessa do Senhor na minha vida, que era de levar o Evangelho, que era de ganhar almas para Jesus. Eu me achava incapaz. Eu sou inferior, eu sou barro, eu sou pó. Mas grande é o Deus que habita na minha vida. Grande é o Deus que habita em mim. Grande é o poder de Deus, o Espírito do Senhor Jesus. Então por que temer? Então por que ter medo? Não temas. Vai, o Senhor é contigo. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas vão falar de ti, simplesmente vai, porque vale a pena adorar. Eu quero dizer que o Senhor permitiu passar por tudo na vida do meu pai, mas não era para a morte, era para a glória do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor vai te permitir passar pelo vale, não é para a tua morte, não é para a tua vergonha, é para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado na terra. Através da vida do meu pai, minha mãe se converteu. Através da vida do meu pai, eu me converti. Através da vida do meu pai, a minha irmã se converteu, está firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, através da vida do meu pai, o meu irmão está na casa do Senhor, serve a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então é gratificante uma família estar firme na presença do Senhor. Vale a pena adorar, vale a pena persistir e vale a pena permanecer na presença. Eu quero falar para você que eu posso falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor muda histórias. Amados, eu só resumi um pouquinho do testemunho, porque se eu for contar tudo, nos mínimos detalhes, vai ficar muito grande o vídeo. Então é isso, amados. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor vá ao teu encontro. E eu digo uma coisa para você. Te entrega para Cristo.
Tome a sua decisão para Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única saída. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não podemos ir até o Pai. E é necessário nós fazer a nossa decisão. É necessário nós nos entregar ao Senhor. Então, amados, se entregue para Jesus. Confesse Ele com a tua boca, que Ele é o teu único, suficiente Salvador da tua vida. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Senhor, confesse a Ele. Peça perdão dos teus pecados. O Senhor está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te abençoar. Ele está de braços abertos para perdoar os seus pecados. O Senhor, Ele, aleluias, Ele te vê e Ele quer te abençoar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, o seu lar, que seja um lugar de bênção, de paz, e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir todos os teus passos. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.